Olá, você que acompanha aqui o Café em Prosa Podcast. Estamos de volta com mais um episódio desse que é o podcast voltado para o setor de café, né, do setor de cafés especiais. E hoje a gente vai trazer aqui uma debutante, né, uma rede social que está debutando aí, fazendo 15 anos. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa história. Mas antes, chamo aqui a minha colega de sempre, Virgínia Alves. Olá, Erickson, olá para todos que acompanham aqui o Café em Prosa. Lembrando, né, antes de começar aquele recadinho básico, nós estamos em todas as redes sociais, então a gente pede para você se inscrever também no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, que aí você consegue assistir o podcast nesse formato, acompanhar o nosso vídeo e ser o produtor mais bem informado do Brasil. Isso aí, vamos seguir nossas redes sociais, porque tudo começou com a internet 15 anos atrás. Quem lembra como que era a internet 15 anos atrás? Não era essa facilidade de hoje não, né? Não tinha Google, não tinha busca na internet, você tinha que descobrir as coisas meio que na raça, na coragem, para programar, então era aquele sofrimento. Tinha horário para usar, era complicado. Tinha horário para usar, meninada. A internet era paga por pulso, para vocês terem uma ideia, era no telefone. Não, 15 anos atrás, não sei se ainda tá por Eu telefone. acho que sim. Ah, enfim. Mas a gente está aqui com o Sérgio Parreiras Pereira, que vai contar uma história bem interessante aqui, que envolve café, internet, essa maluquice toda. Sérgio, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar com vocês aqui. É um prazer muito grande mesmo. Meu nome é Sérgio Parreiras Pereira, sou pesquisador do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, e há 15 anos aí mediador da rede social do café. Sérgio, eu queria entender, você enquanto pesquisador, por que você sentiu a necessidade de lançar há 15 anos atrás essa rede social para o café. E quais foram as dificuldades que você teve aí no comecinho? Porque hoje é mais fácil, né? Como o Erickson trouxe, hoje os jovens, os mais novos, nem imaginam o que era a internet há 15 anos atrás. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história e as dificuldades que você enfrentou aí ao longo desse período, pode ser? Lógico. A rede social do café ela teve início de uma parceria entre o Conselho Nacional do Café, o CNC, e o Consórcio Pesquisa Café, que é uma articulação gerenciada pela Embrapa Café, onde estão as principais entidades de pesquisa e extensão rural do Brasil. Na época, tinha uma empresa que se chamava Radio System, e eles estavam com uma proposta de uma plataforma digital que poderia melhorar a comunicação entre produtores, né, no nosso caso, aí, os cafeicultores, os pesquisadores e os extensionistas, pessoal que ficava aí na linha de frente da assistência técnica e a extensão rural. E com isso, então, o café caiu dentro dessa rede logo no começo, a plataforma PABirus, que se chama, né? E nós estamos nela até hoje, e tudo começou por aí. Aí abriram várias comunidades, tinha uma, a que eu mediava, no caso, era o manejo da lavoura cafeeira, tinha uma outra que tratava de solos, uma outra que tratava de pragas, uma que tratava de comercialização, era bem segmentado por assunto. Com o passar dos anos, essas outras comunidades não foram sendo mediadas, não foram sendo trabalhadas, elas foram apagando até praticamente acabar. E a nossa, que se chamava Manejo da Lavoura Cafeeira, passou a tratar de tudo quanto era assunto de café. Desde a genética até na xícara do produtor, passando por torrefação, exportação, mercado, clima, preço. Então nós começamos a tratar de tudo. Aí em 2011 nós passamos a chamar essa comunidade aí de rede social do café. E é o que a gente tem trabalhado até hoje. E as dificuldades eram muitas, né? Como vocês falaram aí, era uma internet no começo de escada ainda, e depois veio evoluindo, não existiam celulares que se acessava aí a internet, né? Esses aparelhos de celular que nós temos hoje, aí, os smartphones, foram acontecer bem tempo depois, mesmo ainda mais chegar no Brasil.
Então, a gente estava engatinhando na internet ainda quando nós começamos. Aí a rede foi evoluindo devagar, foi um jogo de acerta e erra e volta para trás e refaz. E aí, com isso aí, nós fomos aprendendo o que o nosso público queria, e com isso aí foi acontecendo um aprendizado contínuo aí e a construção coletiva desse conhecimento em café. Tem um conceito, né? Esse é um conceito mais social, né? Antropológico, que é o conceito das migrações, né? Não essas migrações de apenas as pessoas saírem de um lugar e irem para o outro, mas a gente está migrando, a gente está mudando a todo momento, né? Mudando de ideias, mudando de ideais, mudando de expectativas, enfim, isso na internet acaba acontecendo também, porque as pessoas acabam migrando, né, de alguns sistemas para outros, e ao longo dos tempos a gente vê, vamos trazer aqui a realidade das redes sociais. Na nossa época tinha o Orkut, né? A gente é tiozão, tá? Esse negócio de cringe, a gente tava falando aqui hoje, né? A gente vai chegar nesse momento. Tiozão, cringe, tamo aí, é isso aí. Tinha o Orkut, tinha MSN, CQ, enfim. E todas essas redes sociais hoje em dia não existem mais. Hoje é mais Skype, Zoom, Facebook, LinkedIn, enfim. As pessoas foram migrando, né, dentro da própria internet, conforme as sociedades foram mudando. E o Piabirus continua, né? Vocês estão aí 15 anos. Como é que foi essas mudanças, né? O que vocês precisaram migrar ao longo do tempo para que a comunidade fosse crescendo? Edson, isso é muito importante, que realmente foi um tempo de migração, de mudança e de muito aprendizado. No começo, a dificuldade que a gente tinha era de trazer as pessoas para dentro da rede, né? Apresentar para essas pessoas. E as pessoas se cadastravam por e-mail na rede e passavam a receber e-mail da gente. E depois a gente começou a ver que se divulgasse alguma coisinha no Facebook e depois no Twitter, isso aí fazia com que mais pessoas também viessem a entrar na rede nossa, né? Então, todas essas plataformas que você falou aí, que foram nascendo e morrendo, né? Nós usamos elas todas aí no sentido de tentar fazer com que elas apoiassem a nossa audiência, pudéssemos usar as pessoas que estavam dispersas pela internet a vir consumir conteúdo e ter um aprendizado ali, né? Ter informação. A gente sabe que a sociedade da informação hoje é pautada aí por conhecimento, e que muito desse conhecimento está na internet e que as pessoas têm que saber como é que utilizam. Então, foram muitas barreiras, muitas dificuldades, e com o passar do tempo, nós fomos utilizando de tudo. Hoje em dia, para fazer, por exemplo, para todo mundo que entra na rede, hoje a gente consegue colocar aí em torno de 1.500 a 2.000 pessoas diferentes na rede. Nós usamos inúmeras estratégias. Nós divulgamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, um monte de grupo de WhatsApp. Então a gente se utiliza de todos esses ferramentais da internet, além do e-mail, né, do mailing, tudo isso aí para tentar trazer as pessoas para cá, e fazemos essa curadoria de informações e notícias. O Notícias Agrícolas, com certeza, é uma das fontes que nós utilizamos muito em estar divulgando, porque vocês exibem quase que diariamente ótimas entrevistas voltadas para o setor cafeeiro. Então a Virgínia aí sempre está conosco participando da rede, e como ela é uma rede aberta aí que a gente consegue colocar o conteúdo de outros locais, por exemplo, a gente pega o vídeo que está na página de vocês do YouTube, coloca na nossa rede, traz o nosso público lá para dentro, e com isso aí gera audiência para a gente na rede e gera audiência para vocês no YouTube também. Então são parcerias dessas aí que nós temos com importantes meios de comunicação que estão fazendo sucesso. Sérgio, primeiro, obrigada, né, por você compartilhar aí o nosso material. E o que eu queria saber é o seguinte: eu percebo, eu vou fazer 2 anos de Notícias Agrícolas daqui a pouquinho,
E a comunicação com o cafeicultor, pelo menos para mim, que cheguei há pouco tempo, foi como se fosse um trabalho de garimpo mesmo. E ao pouquinho, conquistando o espaço aos poucos, eles foram tomando confiança. Já confiava, é claro, no Jonathan Simeão, que era quem fazia, quem cuidava do café antes. Mas quando eu cheguei, eu tive que ir garimpando de novo todo aquele processo que o Jonatas já havia feito, né? Isso com o cafeicultor, com as cooperativas, enfim, com a cadeia como um todo. Eu queria saber o seguinte, como é que foi essa troca com o cafeicultor para vocês, né, na rede social do café? Porque o cafeicultor, a impressão que eu tenho, Sérgio, é que ele é muito tradicional, né? Ele vai aos pouquinhos até que ele aceita e fala, é isso, gostei, vamos lá. Como é que foi essa troca lá no começo? Foi muito difícil convencer os caras a entrarem na rede social? Foi mais fácil? Como é que foi para você? É justamente isso que você falou. O cafeicultor, o pessoal do sistema agroindustrial do café, ele é muito tradicionalista, né? Então, no começo teve um pouco de dificuldade aí de entrada, mas daí o boca a boca, né? A conversa com as pessoas, o olho no olho, fez a diferença. Eu participo muito também de eventos presenciais, né? Então, com isso aí, eu conversava com um, conversava com o outro, pegava o e-mail da pessoa, cadastrava ela na rede, e com isso aí, nós fomos criando aí o que você falou aí, que é a tal da reputação digital, né? Nem você falou, eu cheguei e devagarzinho fui conquistando esse público, esse cafeicultor, e é justamente isso. Existem estudos aí na área de redes sociais que tratam muito aí dessa reputação digital, que a pessoa, o que ela fala, o que ela escreve, a partir do tempo que vai passando e ela vai mostrando assertividade, vem demonstrando coerência e vem demonstrando que está aqui para somar, isso aí vai sendo construído devagarzinho. É um tijolinho em cima do outro, né? Então, que nem você falou, o Jonathan aí ficou bastante tempo, né? Escrevendo sobre café, fazendo entrevista também, e depois você chegou, então começa de novo, e aí vai construindo, e com o passar do tempo, você passa a ser aquela pessoa em que tantos os entrevistados como o público que acessa ali já conhece praticamente e já tem liberdade para escutar, gosta de escutar, então é uma construção lenta e constante. E aí tem ainda falando sobre essa questão de garimpar as pessoas, né? A gente passa por um momento, né? Isso é uma questão mais interna aqui do Notícias Agrícolas. A gente passa por um momento editorial em que a gente está tentando se inserir em ambientes urbanos, porque o que acontece? A gente sabe que o agronegócio brasileiro ele é um agronegócio gigantesco, que suporta 1/4 do nosso PIB, né? 25% do PIB nacional vem do agronegócio, mas as pessoas que fazem parte do agro, né? As pessoas que estão inseridas digitalmente, chega um momento que você encontra um platô, né? De acessos ali, um platô de pessoas que estão te acompanhando, te acessando e tudo mais, né? Eu imagino que aconteça o mesmo com vocês aí dentro da plataforma de vocês. E para ultrapassar esse platô, você precisa encontrar maneiras que acabem integrando, juntando o campo com a cidade. Pronto. Encontrar conexões entre o campo e a cidade. A gente está tentando, né, inclusive os podcasts que nasceram aqui, né, tanto de cafés especiais quanto de chocolate, exatamente porque a gente achou que esses seriam meios, né? Falar de café, todo mundo gosta. Café especial está chamando a atenção aí das cidades adoidado. As pesquisas mostram isso, né? A gente já teve pesquisadores de marketing aqui no podcast que falaram que esse interesse está aumentando. Vocês notaram aí na plataforma de vocês que, primeiro, vocês atingiram o platô de acessos e, segundo, que o coronavírus e essa explosão por buscas de alimentos mais saudáveis, de cafés mais especiais, colaborou de alguma forma em aumentar os usuários da plataforma? É muito bom esse levantamento aí. Na rede, o nosso crescimento anual ele é bem pequenininho, mas constante.
Então, nós não atingimos um platô ainda para falar assim, está estabilizado há 2 anos. Ano a ano, nós vemos conseguindo aumentar um pouquinho a audiência. Mas para isso aí tem que suar a camisa, tem que buscar outras formas de divulgação, utilizar tudo isso daí, né? Então, nós estamos tentando inovar, com certeza, para chamar a atenção de outros públicos também, né? Agora, o consumidor, né, no caso aí, que é o consumidor de café, ele é muito pulverizado porque o café está em 98% dos lares do Brasil, né? Então, se pensar, depois da água, o café é a bebida mais consumida. Então, em termos de população, praticamente todo mundo teria algum interesse em café, né? O difícil é saber o que essa pessoa aí está interessado, né? Por exemplo, um produtor, ele quer saber de custo de produção, ele quer saber de pragas, ele quer saber do clima, da cotação diária, né? Mas isso aí não é assunto que o consumidor na outra ponta tem interesse. Então, que nem você falou, vocês estão trabalhando esse podcast para falar de cafés especiais, é muito importante porque vai acessar realmente um outro público, uma outra pessoa que vai falar de método, de processamento, de cafeteria, de barista, né? Então, esse tipo de iniciativa é muito importante, realmente muito importante. Na nossa rede lá, mais ou menos uns 70% do público está entre pesquisador, extensionista e cafeicultor. Então, essas três aí são as maiores, os maiores populações que tem aí. Depois tem pessoal de indústria, tem barista, tem coffee lover, tem consumidor final, tem indústria de café solúvel, tem de tudo. Mas o grosso ainda é pessoas que têm essa vontade aí da conversa da porteira para dentro. E muitas vezes da porteira para fora não interessa a eles. Assim como o que é da porteira para dentro não é tão interessante assim para o pessoal que está consumindo café. Então, a verdade é que você tem que gerar cada vez mais conteúdo e de uma forma que atinja os vários segmentos e tipos de informação aí para conseguir chegar num público maior. E Sérgio, quando a gente fala na comunicação para a cafeicultura há 15 anos atrás, o que mudou? Quando você, se você for pontuar assim, quando você começou com a rede social lá atrás e agora, no que a gente já avançou e no que a gente ainda precisa avançar? Avançou demais, viu, Virgínia? Porque o meu pai era agrônomo também, trabalhou numa cooperativa em Poços de Caldas. Eu lembro dele receber por fax as notícias de jornal que tinham saído sobre café naquele dia no Brasil e no mundo. Então as pessoas pegavam, recortavam o jornal, aquela notinha que tinha saído, por exemplo, Café do Brasil, alguma coisa, num jornal, o Globo, Estado de São Paulo, tal, e mandava por fax para a cooperativa. Então, tipo assim, os diretores da cooperativa, eles eram as pessoas mais bem informadas, porque tinham esse acesso diário e direto da informação de todos os meios de comunicação. E hoje em dia, isso aí está na mão de todo mundo. Quem tiver com uma conexão de internet, um computador ou um celular na mão, ele pode ter acesso a essa informação. Então mudou demais, mudou muito. E as pessoas hoje estão ávidas por conhecimento, ávidas por mais informação, e chega até a pirar, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, nós mandamos mais ou menos de 20 a 30 notícias por dia sobre café para os nossos participantes, via e-mail. Então as pessoas falam, nossa, eu não consigo ler, eu tento ler tudo, não consigo. Mas é normal, porque não tem como você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Você tem que ir lá ver os principais tópicos que você tem interesse e tentar, então, com isso aí, ler, fazer uma leitura, ter acesso e ficar sabendo um pouco o que está acontecendo. Tentando dar uma complementada sobre isso, né? A gente fala aqui, está falando aqui de uma plataforma que está completando 15 anos, né? Ou seja,
é a festa de debutante, aquela coisa toda, mas também tem um conflito de gerações aí por trás, porque quem nasceu 15 anos atrás e que está com 15, 16 anos agora, tá achando que falar de café é coisa de tiozão, né? A gente está vendo essa questão aí sendo debatida nos Twitters, Instagrams, essas coisas super jovens, enfim. Você acha que café é coisa de tiozão? E, segundo, você acha que essas rotulações dos jovens em não querer, né, se habituar com essas coisas dos tiozões aí, de alguma forma pode dar uma atrapalhada no crescimento da plataforma? Eu acredito que não, porque esse embate de gerações aí sempre houve, né? Isso aí, uma geração sempre acha que a sua geração é a melhor e que o que ela acredita é a verdade absoluta, né? Então, por exemplo, eu lembro da geração anterior da minha que escutava tango, escutava bolero, e aí já veio a turma do rock and roll e que fez uma mudança e tudo mais. Então, sempre tem esse embate de gerações aí. Em relação a esse negócio das gerações e o café, pode ser que essa moçada aí ainda esteja achando o café coisa de tiozão, Grinch, tudo mais, porque ela ainda não chegou no tempo de tomar café. Hoje em dia nós temos muita bebida, é refrigerante, é suco, é achocolatado, é Yakult, é iogurte, que concorre com café. Eu, por exemplo, fui criado em casa no café com leite, né? Na minha época não tinha esse tanto de opção. Então eu sempre me habituei a tomar café. Agora, essa molecada, a hora que eles começam a fazer prova no 2º grau, entra numa faculdade, tem que estudar para vestibular, ou chega no mercado de trabalho, onde a confraternização ali, o momento de descansar as costas, de conversar com o colega, é na beira de um cafezinho, ele passa a tomar café. E às vezes não é um café tão bom, é um café mediano. E aí vai criando interesse. Mas tem café diferente? Esse aqui é o único café? Não é? Tem café melhor, tem café especial, tem um tipo de processamento, tem método diferente de fazer, além do expresso e do coado. Pô, isso aí é legal, né? Então, igual cerveja e vinho, que é interessante você falar, saber sobre o mínimo e tudo mais, eu vejo que o café hoje também, ele desperta o interesse de muitos jovens. E a gente vê também que a sucessão nas propriedades de café passa por esses jovens também começarem a gostar do café e gostar de viver na roça, né? Porque é uma geração agora que está chegando aí, que está vendo possibilidade de se manter no meio rural, conectado muitas vezes com a cidade, por meio de uma marca de café torrado e moído e tudo mais, e está acessando um mercado aí que é legal. Participar de uma feira, participar de um cupping, de uma degustação. Então, eu vejo bastante envolvimento de jovens aí. Agora, essa turma de 15, 16, 17 anos aí, eles ainda vão chegar no ponto de maturação deles aí, eu acredito que vão ser os nossos consumidores de café do futuro. Então tudo café verde. Ô, Então, Sérgio, verde ainda. Então, mas eu ia falar justamente isso que você trouxe, que quando eles forem inseridos, né, no mercado de trabalho, isso muda, porque hoje em dia uma parcela ainda consegue trabalhar só naquilo que escolheu trabalhar, né? Tem a oportunidade. Mas isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei eu não tomava café, na minha família todo mundo toma muito café. E eu era a única pessoa, assim, que não tomava muito café, enfim, única criança, enfim. Mas quando eu cheguei numa redação há 10 anos atrás, 11, eu falei, gente, eu vou ter que tomar café, senão eu não acompanho esse povo, não. E é justamente sim, isso. E depois, agora, eu tenho um sobrinho que começou a trabalhar há pouco tempo, ele tem 20 e poucos anos. Acho que ele vai fazer 21. Tomara que ele não ouça esse podcast para não saber que eu não lembro a idade dele. Mas ele também não gosta de café. Não gosta de café. Agora ele toma mais café que eu. Sim. Na hora que chega no mercado de trabalho, se você não tomar um café, você não acorda, não. Sim, você é passado para trás.
vai chegar a hora dessa geração em querer tomar café, em querer saber mais sobre café, né? A Eu tenho parte um filho boa. aqui, sim, eu tenho um Então, filho de 7 anos, que por ele estar estudando em casa também nesse período, todo dia depois do almoço eu faço uma caneca de café para mim, uma para minha mulher e outra para ele. E ele toma uma caneca de café durante a aula. Então, esse aí é um que eu acho que já é um consumidor de café e de café bom. Porque aqui a gente só tenta tomar café bom só. então, isso que eu ia falar. A parte boa é que essa geração de 15, 16 anos, até seu filho que é mais novo, com a gente avançando, do jeito que a cafeicultura está avançando cada vez mais, eles vão tomar só café bom lá na frente. Sim, a ideia é essa aí. E ver a diversidade de sabores, né? Que você pode ter numa xícara de café, que você pode ter numa diferença de método, né? O que é um Arrario V60? Diferencia de um Melita, de uma Calita, de um outro método de café coado, né? E aqui em Campinas mesmo, a gente tem um monte de cafeteria muito boa, excelente, com vários métodos, tipo de café, frutado, floral, e comprar o pacotinho de café e ficar esperando chegar pela internet para ver o sabor. Então, isso aí tudo vai passar por um programa de educação do consumidor, que vai ser esse consumidor final do café aí no futuro. Eu não tenho medo de não ter gente para tomar café, não. Acho que sempre vai crescer. A gente está chegando nos finalmente aqui da nossa entrevista, e uma das últimas coisas que eu gostaria de saber a sua opinião é sobre o poder da comunidade, né? A gente sabe que a internet, para os nerdinhos que andam aí vendo a gente, tem uma comunidade na internet que chama 4chan. Infelizmente é só em inglês, tá? Mas o 4chan tem um poder tão grande dentro da internet que é quase uma fraternidade aquilo ali. Eles influenciam. Se uma revista abre uma votação para qualquer coisa e o 4chan decide votar em alguém, aquele alguém vai ganhar. Enfim, é meio que na base da zoeira também, tal, coisa da internet. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que existe um poder muito grande por trás da comunidade da internet. Aqui no Brasil, a gente viu isso muito forte, acho que nas últimas eleições. Para quem lembra das últimas eleições, ela foi praticamente inteira feita na internet. Eu não acho que a próxima vai ter esse mesmo poder, mas enfim, aí é uma outra discussão. Qual que é a sua opinião sobre a força da comunidade da cafeicultura? A cafeicultura fez o Brasil, né? Teve uma época que os presidentes do Brasil eram decididos basicamente pela cafeicultura. E como é que você vê essa comunidade hoje em dia? Isso aí é muito interessante que você falou aí, a respeito desses jovens aí que tem uma tendência aí a gente chama até de enxameamento, né? Que vai tudo para um lado ou vai para o outro, né? Que é o swarming. Então, esses jovens têm um poder enorme realmente aí. E nós temos que acompanhar, né? Acompanhar esse movimento aí para ver como é que vai acontecer. Porque eu, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara analógico, mas que tenho aqui um decodificador que navega no digital. Agora essa molecada já nasceu digital, né? Então esses daí tem uma outra forma de ver. E como você falou, o café, ele para o Brasil, ele no passado ele foi tudo, né? Ele gerou riqueza, estrada de ferro, as boas cidades. Por exemplo, aqui a Júlio de Mesquita, aqui em Campinas, eram as Casas dos Barões, a Avenida Paulista também, as fazendas de café geraram muito dinheiro e parte, por exemplo, na década de 50, 60% do PIB do Brasil era do café, né? Então, a cultura do café teve uma força no passado enorme, enorme. Isso aí diminuiu porque nós industrializamos, né? Hoje em dia, nós não somos somente comerciantes de commodity, mas nós também industrializamos, temos setor de serviço, outras partes do Brasil que trabalha muito. Então, a participação do café nisso daí diminuiu, mas ainda é muito forte. E a comunidade do café, ela é representada de diversas formas, né? Então, nós temos diversos elos disso daí. Então, nós temos, de um lado, o produtor, o consumidor, a torrefação, os exportadores,
temos representantes de classe de todos esses daí, e eles não têm um interesse, muitas vezes, que é o mesmo. O produtor quer que o preço sobe, já o torrefador fica com medo do preço subir muito, dele não conseguir subir o preço na gôndola do supermercado. E o consumidor quer pagar um café mais barato. Então, são pensamentos diferentes a respeito da mesma cultura, no caso do café. Mas nós temos, com certeza, aí no Brasil, o café hoje ainda representa uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, nós temos o CDPC, que é o Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, que tem o FUNCAFé, que é o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, e que trabalha recurso para os produtores, para a torrefação, e, além disso, nós temos o Consórcio Pesquisa Café, que é gerenciado pela Embrapa Café, e onde trabalham mais de 45 instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão rural voltadas para café. Então, dentro da rede, nós temos uma rede social que é o café. O café ele é uma rede social, não digital, mas é uma rede muito bem amarrada, muito bem trabalhada, onde um setor depende do outro e que todos avançam de forma muito interessante no Brasil. E muito exigente. Muito exigente, com certeza, né? Sérgio, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, mas eu queria deixar esse último espaço, se você quiser deixar uma mensagem para todo mundo que te acompanha aí com a rede social de café nos últimos 15 anos, fica à vontade. Inclusive, só um detalhe, dá os detalhes de como que faz para encontrar a rede, quem pode acessar, quem pode entrar, como é que é o cadastro, enfim. Beleza. A rede, a página nossa é www.redesocialdocafé.com.br. Lá pode fazer um cadastro e aí passa a receber 2 vezes por dia aí as principais notícias de café. Fora isso, procurando aí com esse tag aí, Rede Social do Café, nós temos Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, diversas plataformas, temos o nosso canal no YouTube também, eu participo pessoalmente de muitos e muitos grupos de WhatsApp e de Telegram na internet, onde eu faço divulgação dessas notícias de café. Então, nós estamos espalhados pela internet inteirinha. Colocando rede social do café em qualquer plataforma aí, vai nos encontrar aí. Deixa o like lá, curte, dependendo da plataforma que você passa a seguir a gente e com isso aí passa a se informar também. Já no sentido aí de agradecimento para vocês aí pelo espaço que nos foi dado aqui no dia de hoje, essa rede é uma rede que foi feita com muito carinho e vem sendo articulada aí ao longo dos anos, pensando sempre no usuário final. Então, é uma curadoria de notícias de informação que nós fazemos, buscando sempre o interesse daquele nosso usuário. Então, para mim, que estou à frente da rede aí já há 15 anos, é um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje, festejando junto com vocês, para fazer aí esses 15 anos da Rede Social do Café, que para a internet é muito tempo, né? Foi comentado aí a quantidade de rede, de plataforma que nasceu e acabou nesse meio tempo aí, e nós estamos mantendo aí. Então, é um agradecimento a cada usuário, a cada pessoa que trabalha conosco, a todos os meios de comunicação, assim como vocês que geram conteúdo de qualidade para que a gente possa estar levando aí para os nossos usuários. Então, é só agradecimento e espero estar aqui para a gente festejar aí os 20, 25 e 30 anos. Obrigado, Sérgio. Quem entrar aí, ó, pelos 15 anos, vai poder participar de um baile com a escola de cadetes, vai ter banda, brincadeira, não vai ter nada disso, não. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos, né, sustentar aí a plataforma. É um trabalho sério, é um trabalho voltado para a cafeicultura, vale a pena acompanhar, né? Vale a pena estar inserido, participar dos debates, tanto os debates dentro da porteira, fora da porteira, a cafeicultura vão fazer crescer. E a gente vai estar por lá também, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, a gente está
vai estar inserido na plataforma, né? As notícias, né, do site estão lá, enfim. Tem um mundo a ser descoberto aí por trás da cafeicultura. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Virgínia? Obrigada, Sérgio. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. A gente continua aí na labuta. Na verdade, o Sérgio se tornou um companheiro de trabalho, né, Erickson? Porque a gente vai trocando informação, ele recebe nossas informações lá, a gente recebe as informações da rede aqui. Foi um prazer, Sérgio. Até a próxima. Obrigado, Virgínia. Obrigado, Edson. Um abraço a toda a família aí do Notícias Agrícolas. Saudações cafeeiras. Saudações. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. Siga as nossas páginas no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, né, nesse nosso formato dentro do estúdio, siga, né, o nosso YouTube, curta a nossa página, compartilhe, enfim, faça com que mais pessoas recebam essas entrevistas, essas informações, que a gente disponibiliza aqui a versão estúdio, né, apesar de ser um podcast, né, dá essa ideia de que deveria ser apenas áudio, mas assim, o áudio a gente deixa disponível para quem está com uma internet um pouco mais baixa, precisa de viajar, trabalhar na lavoura, né, onde a internet não pega tão bem, vai escutando, né, vai passando o seu tempo ali ouvindo o podcast bem à vontade. E quem está com a internet boa, ligada aí num Wi-Fi melhor ou num modem, vê aqui a versão vídeo. Então, né, ajude o nosso canal a crescer para a gente chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e também precisa seguir a nossa página dedicada ao Café em Prosa Podcast, não é, Virgínia? @Café em Prosa, _NA. E lá, Erickson, é sempre bom a gente relembrar que a gente está... É uma via de comunicação mais fácil. Você pode mandar sua sugestão, o que você gostaria de ver, o que está acontecendo na sua lavoura. Eu te espero lá. Até a próxima. Um abraço.